Tendo em vista todas as informações aqui passadas até o presente momento, agora podemos estudar todo o processo que envolve a imunidade adaptativa celular. Esse tipo de resposta requer uma sequência de ativação. A primeira etapa compreende a atividade de células apresentadoras de antígenos. E quem são essas células? Como o próprio nome já diz, são células que irão apresentar antígenos para os linfócitos T, porque eles não são capazes de, sozinho, reconhecer qualquer tipo de antígeno, mesmo que ele esteja circulando nos órgãos linfóides secundários. Aqui temos as células dendríticas, que são células que fazem parte da nossa imunidade inata e são tipos de células apresentadoras de antígenos, assim como os macrófagos e linfócitos B. Essas células apresentadoras de antígeno aqui, por exemplo, é só um desenho esquemático, elas são ativadas a partir de padrões moleculares específicos presentes ali nos antígenos, que são os PAMPs. E uma vez ativadas, elas vão migrar para os órgãos linfóides secundários, levando uma pequena parte desse antígeno processado. Essa migração não é ao acaso. As células dendríticas também expressam receptores para quimiocinas do tipo CCR7, aqueles que os linfócitos T também apresentam. Isso não é uma coincidência. Isso é uma arquitetura organizada da resposta imune adaptativa, fazendo com que células dendríticas, que são apresentadoras de antígenos, estejam no mesmo compartimento anatômico do que os linfócitos T. Aí, nesse momento, haverá então um reconhecimento desses antígenos por essas células. Tá? Então, aqui a gente tem toda a migração das células dendríticas para as regiões paracorticais, onde se encontram as células do tipo T. E aí a gente vai ter essa combinação e a gente vai entender como se dá todo esse processo. Mas lembrando que aqui é apenas a primeira etapa da sequência de ativação da imunidade celular. A próxima etapa da sequência de ativação da resposta imune adaptativa é o reconhecimento de antígeno pelos linfócitos T. Aqui vale lembrar que os linfócitos T, eles só irão reconhecer antígenos caso esses sejam apresentados. A apresentação requer o complexo maior de histocompatibilidade, conhecido como MHC. Ele está localizado no braço curto do cromossomo 6, é um locus que contém genes altamente polimórficos, muitas variações. E o MHC ele pode ser subdividido em duas classes. O MHC tipo 1, que é expresso em todas as células nucleadas, e o MHC do tipo 2, que é expresso somente pelas células apresentadoras de antígenos, que compreende as células dendríticas, os macrófagos e os linfócitos B. A importância desse complexo está relacionado com a sua implicância no reconhecimento de antígenos pelos linfócitos T. Lembrar que outras situações também estão relacionadas com o MHC, que não cabem aqui na aula, mas rejeição ao enxerto, autoimunidades, podem estar relacionados com esses genes que estão no locus MHC. Bom, aqui eu vou falar para vocês como se dá o processo de apresentação de antígeno aos linfócitos, tanto o CD4 quanto ao CD8. Não falei ainda, mas esses antígenos que são apresentados aos linfócitos T são de natureza proteica. Os linfócitos T, CD4, eles só reconhecem antígenos proteicos quando associados ao complexo MHC do tipo 2. A origem desses antígenos se dá a partir da internalização desses antígenos, seja por endocitose ou fagocitose, e esse endossomo ou fagossomo irá se fundir com o lisossomo, que é uma organela que contém enzimas líticas, levando à degradação desse antígeno proteico a peptídeos. No retículo endoplasmático rugoso, está sendo produzido e expresso o MHC de classe 2. Esse MHC será transportado por vesículas ao local onde estão os peptídeos, irá se fundir com esses peptídeos, tornando-se estável, e agora esse MHC, classe 2, já complexado ao antígeno proteico, será transportado até a superfície da célula, onde ele vai ser apresentado ao linfócito TCD4. Então, aqui eu coloquei um lembrete para vocês. Linfócitos T CD4, também chamados de auxiliares, só irão reconhecer antígenos quando esses estiverem restritos ao MHC classe 2.
E que tipo de antígeno é reconhecido por esses linfócitos TCD4? Peptídeos extracelulares, ou seja, eles foram internalizados, né? E patógenos que foram fagocitados. Então, necessariamente, esses antígenos devem ter sido processados previamente dentro dessas células para que depois sejam apresentados aos linfócitos T. Então, notem, não são antígenos que estão presentes no citosol da célula. São antígenos que foram processados em estruturas como endossomos ou fagossomos. E aí vão se combinar com o lisossomo, acontece a degradação a peptídeos, esses peptídeos se combinam ao MHC classe 2 e esse complexo será transportado então à superfície da célula. E como que acontece a apresentação de antígeno ao linfócito TCD8? Aqui não há necessidade de células apresentadoras de antígenos. Aqui são as células infectadas por patógenos intracelulares que irão expressar em sua superfície o complexo maior de histocompatibilidade classe 1. Então, os linfócitos TCD8, eles são apresentados aos antígenos sempre restritos à classe MHC tipo 1. Então, vírus, né, intracitoplasmáticos, proteínas virais ou ainda outros antígenos que foram previamente processados no interior desse fagossoma que porventura extravasaram para o citosol, serão marcados pela ubictina e, por sua vez, serão degradados pelo sistema ubictina-proteasoma a peptídeos. Esses peptídeos, então, irão se complexar ao MHC1, que, por sua vez, né, será transportado por vesículas exocíticas e expressos na superfície da célula. Então, nessa superfície de células infectadas, são expressos o peptídeo com o MHC classe 1. E dessa forma, o linfócito TCD8 é capaz, então, de reconhecer o antígeno. Então, notem, todos os linfócitos, seja CD4, seja CD8, necessitam que sejam apresentados os antígenos sempre complexado ao complexo, né, maior de histocompatibilidade. Qual que é a diferença básica entre eles? Em relação ao TCD4, é necessário que células apresentadoras de antígenos específicas. Quais são elas? Células dendríticas, linfócitos B e macrófagos, restritos ao MHC classe 2. E aqui nesse exemplo que estamos comentando agora, para o linfócito TCD8, são as células infectadas, ou seja, por peptídeos citosólicos ou patógenos intracelulares, que irão apresentar o antígenos aos linfócitos TCD8. E, portanto, quando se tem uma infecção viral, é importante que a gente vai notar o quê? Uma linfocitose, porque essas células, esses linfócitos TCD8, que serão recrutados, uma vez que as células infectadas irão expressar em sua superfície, né, um peptídeo complexado ao MHC classe 1 e, portanto, são os linfócitos TCD8 que irão reconhecê-las, né? Então, toda vez que a gente tem uma infecção viral, por exemplo, por citomegalovírus, por hepatites, algumas bactérias que são patógenos intracelulares, como tuberculose, vão recrutar esse tipo de célula, porque vão expressar em sua superfície peptídeo mais classe 1, né, do MHC, e são os linfócitos TCD8 que irão ser apresentados a esses antígenos. Tá? Então, só como exemplo aqui de linfocitose, que significa o aumento de linfócitos, né, se a gente for observar na microscopia, notem a característica dos linfócitos, né? Então, aqui nós temos um esfregaço sanguíneo, essas aqui, na maioria, são as hemácias, né? São células anucleadas, e entre elas notamos essas células mononucleares, que são os linfócitos. Então, é uma característica primordial do linfócito ter uma relação núcleo-citoplasma elevado, ou seja, é uma célula com pouco citoplasma, o núcleo ocupa praticamente toda a célula, tá? Então, se porventura tivermos uma infecção viral ou por bactérias intracelulares, qual tipo de linfócito será recrutado? O linfócito TCD8, lembrando que essas células infectadas vão expressar em sua superfície peptídeo mais MHC classe 1. Seguindo aqui com a sequência de ativação da resposta imune adaptativa, após o reconhecimento do antígeno pelos linfócitos T, é necessário que haja sua ativação. No entanto, a ativação do linfócito requer algumas peculiaridades.
Aqui vocês notam no esquema acima uma célula apresentadora de antígeno, né, denominada de APC, apresentando um peptídeo complexado ao MHC ao linfócito T. No entanto, essa célula T permanece no seu estágio imaturo, ou seja, não foi ativada, mesmo com a apresentação de antígeno. Ela não foi capaz de desenvolver uma resposta imune frente àquele antígeno que lhe foi apresentado. E por que isso? Porque para que haja ativação de fato do linfócito T, é necessária uma coestimulação além dessa apresentação. Então, além dessa apresentação que comentamos anteriormente, tanto a célula apresentadora de antígeno quanto o linfócito T expressam moléculas coestimulatórias que, uma vez combinadas, irão levar à secreção de citocinas por essas células, cujo resultado final é tornar a célula T imatura em célula T efetora, ou seja, aquela que vai de fato desencadear uma resposta imune frente, né, àquele antígeno que lhe foi apresentado, e células T de memória, que são importantes se a gente for pensar, se houver uma segunda exposição ao mesmo antígeno, essas células rapidamente irão reconhecer aquele antígeno e desenvolver uma resposta imune mais elaborada e eficiente, né? Então, entre as moléculas coestimulatórias importantes na ativação do linfócito T, temos a combinação da molécula B7, aqui presente na célula APC, e seu reconhecimento pelo receptor CD28, representado aqui pelo linfócito T. E pensando nesse princípio da coestimulação, né, diferenciando o linfócito T imaturo em célula T efetora, as vacinas elas são elaboradas de acordo com esse princípio. Então, durante a fabricação das vacinas, são acrescentadas substâncias adjuvantes que induzem essa coestimulação, para que de fato eu tenha uma vacina com a capacidade, né, de transformar as células T imaturas em células T efetoras, capazes então de desencadear uma resposta imune. E pensando nessa coestimulação também, existem tratamentos, porém trabalhando, né, de forma reversa. Pensando, por exemplo, na artrite reumatoide, né, onde a gente observa uma resposta imune exacerbada por conta de uma doença inflamatória. Então, nesse caso, essa coestimulação ela é bloqueada. Então, alguns medicamentos evitam essa combinação entre a B7 e CD28. Então, o linfócito pode até ser apresentado para o antígeno, no entanto, ele não será ativado, amenizando, então, a resposta inflamatória. Então, notem, dependendo, né, do objetivo, essa coestimulação ela vai ser importante ou ela vai ser bloqueada. Então, pensando nas vacinas, para ter uma resposta imune de fato, né, elaborada, eu preciso da coestimulação. E dependendo de algumas doenças, no tratamento, eu utilizo medicamentos que bloqueiam essa coestimulação. Vimos até o presente momento que para a ativação da resposta imune adaptativa, há uma sequência de etapas. Vimos que é necessário a apresentação de antígeno, né, ao linfócito T e sua ativação por meio da coestimulação. A partir daí, ele se transforma numa célula T efetora. Pensando então nessas células T efetoras, uma vez que há essa coestimulação e liberação de citocinas específicas, o linfócito TCD4 agora ativado, ele pode apresentar diferentes perfis ou subgrupos. Por exemplo, o subgrupo TH1, que agora ativado secreta interferon gama, que recruta células-alvo como os macrófagos, que são células relacionadas com a defesa frente a patógenos intracelulares. No entanto, tem um papel importante, né, nas doenças autoimunes e no processo inflamatório crônico. Dependendo ainda, né, das citocinas liberadas a partir da coestimulação, podemos também observar o perfil TH2, que secreta, quando ativado, as interleucinas 4, 5 e 13, que recrutam eosinófilos, importantes células que desempenham defesa quando há infecções por eumintos. E lembrando também que são células que podem estar relacionadas com processos alérgicos. E ainda temos o perfil TH17, sendo que essa célula T efetora, ela secreta interleucina 17 e 22, que recrutam neutrófilos, que são células importantíssimas na defesa contra patógenos extracelulares.
e podendo também estar associadas a processos autoimunes. E ainda lembrar que essa coestimulação libera citocinas que podem recrutar os linfócitos TCD8. Esses, por sua vez, se diferenciam também em células T efetoras e células T de memória, e são células que vão estar relacionadas com a destruição de células infectadas. E por fim, temos então a eliminação do antígeno. A gente observou até o presente momento que esse tipo de resposta imune adaptativa é a celular. A gente observa que a partir da coestimulação e liberação de diferentes citocinas, temos o recrutamento de células, sejam eosinófilos, sejam macrófagos, sejam neutrófilos, sejam linfócitos TCD8. Então isso faz com que haja uma resposta imune adaptativa celular. E como que esses antígenos são eliminados? Tudo vai depender de qual célula for recrutada. Então os neutrófilos, eles fazem fagocitose, os eosinófilos liberam histamina, que podem então destruir aqueles eumintos, e por isso também tem uma relação direta com processos alérgicos, pensando no conteúdo de histamina. E os linfócitos TCD8, por sua vez, eles eliminam os micro-organismos através do quê? Eles liberam algumas enzimas, que são as perforinas, que ativam aquela cascata de caspases, que são proteínas e enzimas relacionadas com o processo de apoptose. Então, se os linfócitos TCD8 foram recrutados, eles vão destruir apenas aquelas células que foram infectadas por meio de apoptose. Aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vocês tiveram uma visão geral do que é uma resposta imune adaptativa e a sequência de ativações. E agora, lembre-se, a partir da coestimulação e liberação de citocinas, várias células são recrutadas. E pensando num perfil de resposta imune adaptativa humoral, aqui as células que serão recrutadas serão os linfócitos B. E aí, é um assunto para uma próxima aula.